Como comprar moda infantil que vende rápido? Esse é o tema do nosso podcast de episódio de número 57. Esse é o guia completo para lojistas infantis. E aí, lojista, como é que você está? Bom, para que serve esse podcast? Vou te explicar aqui. É para você destravar o seu estoque e acelerar o giro da sua loja com lucro. E se você ainda não me conhece, eu sou a Nancy, mentora de lojistas infantis, e eu te ensino como girar o estoque 7 vezes mais rápido com loja infantil. E independente do tamanho do seu estoque, e independente se você está começando do absoluto zero agora. E já vou contar um pouquinho dos meus bastidores, porque o que eu mais amo é mostrar bastidor. Então, ó, se liga, tá? Fiz todas as anotações e eu tô deixando aqui na tela. Pode dar o print aí da anotação. Por quê? A gente vai destrinchar tudo isso aqui nesse podcast. Então, se você olhar, ver que eu tô olhando para baixo aqui, sim, eu tô olhando, tô acompanhando, tá? Deu print? Então, vamos para cima. E o que é esse nosso podcast Lojista Infantil, né? Então, o que é esse tema sobre hoje? É sobre você saber fazer compras de maneira precisa, com precisão, de maneira profissional e proativa. E por que que isso é importante? Porque aquele lojista que é amador ama a dor, dá murro em ponta de faca, vive sempre choramingando as pitangas, e esse não é o perfil de lojista que eu gostaria que você fosse. Eu queria que você fosse um lojista unicórnio. O que é lojista unicórnio? É sempre a primeira escolha de compra do cliente, tá? Então, o que significa ter precisão? Deixa eu anotar aqui, ó, vamos lá. O que é o tema de hoje? Comprar com precisão é comprar de maneira assertiva, sabendo quanto é que você vai investir sem sufocar o caixa. Porque quando a gente não sabe como comprar ou quanto eu devo investir, aí dá tudo ruim. Dá porque seu dinheiro fica todo parado ali no estoque e às vezes você está com a loja cheia de mercadoria linda e cheia de conta para pagar. Infelizmente, tem lojista que está nesse desequilíbrio da venda fraca e muito boleto, as contas não estão fechando. Então, é sobre isso aqui. E a gente vai falar também sobre planejamento de compras, ou seja, como comprar uma coleção de moda infantil, como comprar por tamanho, gênero masculino ou feminino, estilo, por exemplo, estilo casual do dia a dia, roupa para bater, né? Roupa para bater, que é o dia a dia, um moletom, uma camiseta básica de algodão confortável, uma legging, seria a tal da roupa para bater, que seriam os básicos. Ou, de repente, uma roupa de festa, uma roupa mais tem aquele arrumadinho que dá para ir para a festa. Esse item é um item que gira muito bem o estoque. E agora a gente vai falar aqui sobre o que não é também comprar moda infantil que vende rápido. É ficar ouvindo blá 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 de representante. Eu sei. Eu sei que você sabe que ele sempre te fala os produtos que mais vendem. Mas a minha pergunta é: será que ele está te oferecendo o que de fato é? Ou o que de fato ele gostaria de fechar as metas de vendas? Porque às vezes você está lá choramingando as pitangas para pagar boletos e o representante aí, seu vendedor, ele está batendo meta e comemorando. Ó, então, o que não é? Ir na cola de representante, comprar produto que é lindo, bonitinho, do seu gosto, porque você não está comprando para você, e sim comprando para sua clientela. E ainda ficar fazendo cópia do que a sua vizinha compra ou do que o seu concorrente compra. Belezinha? Então, agora a gente vai para a parte porque é uma oportunidade. Ó, me acompanha aqui, vou compartilhar a imagem. Tá vendo aí, ó, a parte de benefício? Ó, a gente vai falar sobre os benefícios, tá? Que o que é oportunidade, a gente vai falar sobre como comprar certo
Eu vou te mostrar estudo de caso que conseguiu, ó, girar o estoque sem fazer besteira. E também a gente vai falar sobre mitos. Mitos que os lojistas achavam que era o jeito certo, só que no final era o jeito errado de comprar. Então, vamos falar aqui do por que que isso tudo é uma oportunidade, tá? Você saber como comprar moda infantil. Quando eu falo de moda infantil, eu tô falando de enxoval de bebê também, porque dentro do enxoval tem coleção. Quando eu falo de moda infantil, eu tô falando de calçado também, porque dentro dos calçados tem coleção, moda masculina, feminina, casual, dia a dia, festa, ok? Tudo alinhado aqui? Então tá. Primeira coisa, tá? Por que que é importante você saber? Porque você precisa aprender como comprar certo. Nancy, o que é comprar certo? É comprar produto que gira. O segredo não é vender, porque nem sempre faturamento é lucro, né? Depende como você vendeu, se você vendeu com margem cheia, se o preço era um preço estratégico, se o produto de fato vendeu, ou se a loja lá tá bonitona, está toda decoradona ali, a loja mais linda da cidade, só que dinheiro no bolso que é bom, nada. Então, importante você ter um estoque que gira, porque eu quero te falar mais uma vez que sua loja infantil é um corredor de venda. Sua loja infantil não é um depósito, muito menos um estoque e muito menos uma coleção de produtos lindos. Quando você tem um estoque que gira, um corredor de vendas, você tem um caixa que respira, você tem lucro. E aí, principalmente quando você gira o seu estoque, você não precisa ficar mais dependendo de ficar trazendo novidade. Novidade acaba sendo consequência. Comprar a novidade, ela é diferente de você repor estoque que gira. São coisas completamente diferentes. Ué, não é, Nancy? Acabou de chegar mercadoria nova, tal, não é novidade? Ok. Como termo para agradar sua cliente, para chamar a atenção dela, ok, você pode falar novidade. Mas se você tem aquele produto que você vai comprar para testar, tem muito lojista que 80% do estoque são produtos que ela comprou para testar. Mercadoria de risco que não colou, não caiu no gosto da clientela, ficou muito caro. O cliente não valorizou o preço versus o valor. E aí a mercadoria, então, pode ser barato ou caro? O cliente tem que valorizar primeiro antes de comprar. E aí, se você não tem essa proporção correta do seu estoque, aí tá tudo errado. Por isso que é bota, oportunidade você manjar, você entender sobre como comprar moda infantil, produtos infantis que vendem rápido. E agora, a gente vai falar do estudo de caso. Eu sempre gosto de. É que os meus alunos também falam assim, gente, aqui tem que provar, ó. A gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Olha só o que aconteceu com esse lojista. Inclusive, o Eduardo é meu aluno. Eduardo tinha um pé pesado no acelerador das compras. Ele comprava assim bastante. E olha só o que ele descobriu quando ele percebeu que ele estava comprando errado e poderia estar prejudicando a loja, mas ainda bem que deu certo e ele conseguiu, inclusive, salvar o caixa da loja dele. Ó, ouve aqui comigo, é um vídeo de uns 2 minutos que eu gravei a minha tela quando ele mandou a mensagem. Peraí, vamos lá. A parte ali no comecinho do seu treinamento, né? E algumas coisas que você foi falando foi fazendo muito sentido pra gente, sabe? Inclusive ontem eu tinha recebido aqui um representante e eu tinha feito uma compra grande com ele, sabe? E aí comecei a ver lá alguns tópicos que você tinha colocado e mandei ele segurar a compra, né? Até eu avaliar bem toda a situação. E assim, eu estou muito confiante, né, em todo esse trabalho que a gente vai começar a desenvolver, até porque eu não queria parar com a ideia da segunda loja, sabe? Mas eu tô vendo que eu vou ter que talvez repensar algumas coisas até mesmo interno, né? Porque eu vi muitas coisas que você falava lá, né? A forma de não girar o estoque, a forma
né? Uma coisa que para mim ficou muito impactante, pessoas que às vezes quebram com o estoque cheio, né? Então, querendo ou não, para mim que eu tô, vamos assim dizer, há um ano, né, à frente da loja, né, diretamente, isso para mim foi muito impactante, né? Então, eu queria expor isso aqui para você porque para mim foi importante ter ouvido isso, né? Mas vai ser mais importante colocar em prática as coisas boas que você tem a nos passar aí, tá bom? Então, muito empolgado aqui. Obrigado. Demais, não é? Olha, ele tinha feito uma compra de 60 mil, depois que assistiu uma aula minha, ele falou: Meu Deus do céu, ainda bem que deu tempo, ele conseguiu cancelar o pedido antes de ser enviado para a fábrica, de fato, começar a produzir. Ele falou: Nancy, eu estou na primeira loja, agora eu ia abrir mão da minha outra loja só por causa da compra errada. E aí, olha só, esse é um lojista que eu fiquei muito orgulhosa, porque hoje o Eduardo, esse foi um vídeo, deixa eu ver aqui a data, é um vídeo até antigo. Peraí, opa, Ação aqui, né? Ontem 2022. Hoje, ele já é dono de 2 lojas e abriu a primeira loja da franquia. É um lojista, naquela época estava com a primeira loja e agora é dono de uma franquia. São 3 lojas. Já é um lojista unicórnio adulto, fatura mais de 1 milhão e está rumo ao próximo milhão. É assim que eu graduo os meus alunos. E eu fico muito feliz por ele ter virado essa chave de comprar do jeito certo, que eu falo que quem compra bem, vende bem. Vende bem. Agora vamos falar sobre mitos. Tem muito lojista que acha que, Nancy, mas comprar é muito difícil. Que para começar não tem nem tempo para planejar. Eu te falo que ser dono de loja infantil, eu sei, é um corre-corre, porque o varejo ele é muito dinâmico. Ou se você tem loja no atacado também, é muito dinâmico. Uma hora você está vendendo, já precisa repor mercadoria, dali a pouco a coleção mudou, dali a pouco virou o tempo. Então tudo é dinâmico, mas se você não tiver tempo de planejar, vai dar BO, vai dar BO, é claro que vai dar. Ó, tá aqui, ó, nessa parte, deixa eu ver, assim, ó, aqui embaixo, ó. Embaixo de benefício tem mitos, objeções comuns, tá? Então anota aí, ó, não tenho tempo de planejar. Compro pouco, eu não preciso disso, Nancy. Moda infantil é tudo igual, tanto faz. Só que eu vou te falar. Ó o perigo. Já pensou? E se você falir porque comprou demais? E se você falir porque perdeu venda? Porque o grande problema é quando você perde venda, você não perde a venda quando a cliente ela vai na sua loja, você não perde só a venda. Quando a sua cliente vai na sua loja e não encontra o produto. Quantas vezes ela deixou de ir até um compromisso? Talvez ela saiu até, acordou até mais cedo, pegou trânsito, pagou zona azul, pagou um estacionamento, talvez um Uber, um ônibus para chegar até a sua loja. Ou seja, loja online. Ela tirou um tempo da vida dela para ir lá, fazer compras e chegou, não tinha mercadoria. Sabe o que acontece? Você não perde a cliente. A venda, você perde a cliente para o resto da vida. Pode perder. Ela pode até voltar se não tiver muita concorrência, muita opção. Mas ela pode nunca mais voltar também. E por que eu estou te falando isso? Quantas vezes eu também fui fazer compras num comerciante, e aí eu falei, poxa, toda vez que eu venho aqui nunca tem, eu vou comprar já direto na internet, ou eu vou em outro centro de compras, porque aqui eu nunca vou achar. Então você vai perdendo a confiança da clientela. Quando você não tem tempo de planejar, quando você compra pouco, achando que, depois eu vou repor. E o problema é quando você deixa aquele furo no seu estoque, a gente chama de ruptura no estoque. Você pode perder cliente. E venda, quando se perde venda, você não sabe quantas vendas você perdeu. Você pode ter perdido 1, 2, 3. Venda de 50, 100, 200, 300 mil peças. Passou assim, ó, batido, invisível. Você nem sabia que perdeu essa venda. Certo? Tá entendido? Então, isso é mito. Tira isso aí da sua cabeça, achando que você não precisa entender
de compra. Não precisa comprar de maneira profissional, que isso aí dá BO, o negócio fica feio e perigoso você falir, fechar o seu negócio. Falta de profissionalismo. Bora lá, vamos agora aprender, então, como... Falei do estudo de caso, ó, mostrei o estudo de caso, que foi o Eduardo, tá? E graças a Deus, hoje a gente pode contar uma história, uma boa história, graças a ele ter aprendido, mas olha, ele salvou 60 mil reais. Já pensou quem tá no comecinho, tá fazendo a compra, quebra por causa de uma compra errada? Nancy, como é que eu vou fazer, então? Como é que eu coloco tudo isso que você falou em prática, no mão na massa? É do jeito que eu gosto. Primeiro, ó, vou te passar aqui a parte do texto aqui, acompanha comigo, tá? Do meu caderno. Ó, deixa eu ver. Assim, ó. Lá no topo, na outra página, tá lá, tá escrito letra D, como fazer o jeito errado. Deu print? Tá? Depois você dá o print. Eu gosto de lojista que vai anotando e principalmente coloca prática, porque se você não reteve, se você não guardou, você vai perder essa oportunidade, você não vai colocar em prática. Então vamos lá. Como fazer? O jeito que você não vai fazer, tá? O jeito errado. Comprar pela emoção, igual Cinderela. Aí vai lá, a fábrica estendeu o tapete vermelho, tem fábrica que paga até avião para o lojista, depende do lojista grandão, para ir para a fábrica, paga hotel, fazer compra. Cuidado, cuidado. Aí você vai naquelas feiras, é coquetel, é salgado para cá, cafezinho, coffee break. Cuidado, porque isso aí, ó, a gente vai se emocionando, se empolgando. Ó, comprar por emoção. Uma vez eu fui num showroom de venda de jaquetas. Só que imagina, a gente que compra no infantil, a gente compra na época invertida, né? Então, por exemplo, se o produto é para vender no inverno, a venda é feita para o lojista no verão. E a bonita foi de regatinha. E os bonitos da fábrica, do representante, poxa, no mínimo estava abaixo de 15 graus aquele ar-condicionado do showroom. Então, pelo amor de Deus, né? Leva a jaqueta, leva a roupa de frio, mesmo pode estar calor, mês de janeiro, se você vai comprar roupa de inverno, não cai mais nessa. Porque quando você vai lá e compra pela empolgação, pela emoção, meu Deus, eu comprei uma nota fiscal de 30 pau, 30 mil reais. Foi assim um erro muito grande que eu cometi no começo da minha carreira, e isso me custou muito caro. Por quê? Porque depois você tem que girar o estoque para poder, né, receber o dinheiro e pagar. Imagina tudo isso, uma nota fiscal que você tem que pagar de 30 pau. Quanto que eu tinha que vender? No mínimo 60 mil, 50 mil reais aí, porque tem o lucro, né? Então, uma parte é o custo, outra parte é lucro. Olha aí que problemaço que eu arrumei para minha cabeça. Então, não vai cair aqui nessa armadilha. Ó, cuidado, jeito errado. Não tem meta de investimento por coleção. Como assim, Nancy? Ou por mês, ou por semana, você precisa ter uma cota de compras. E o que significa isso? Imagina que você vai no supermercado, gosto de dar esse exemplo, porque imagina que você foi para um supermercado com fome, sem se planejar, sem lista de compras. Aí o cartão aí, imagina que você está aí com o cartão de crédito com limite, ou sem limite, à vontade. O que você vai fazer? Você vai fazer a pior besteira, vai comprar um monte de coisa que você não precisava, porque você estava com fome, um monte de guloseima, vai ser bom? Vai. E depois, se estourar o seu orçamento. Só que eu vou te falar, a maioria dos lojistas erram. Por que eles erram para fazer isso aí? Erra por quê? Porque não faz planejamento. Não vai com o valor cheio. Não, assim, então como é que tem que fazer? Ah, já vou falar, já vou explicar. Guarda isso. Anota aí o exemplo do supermercado, tá? Esse é o jeito errado. E outra coisa, comprar grade palito. Não, assim, comprar grade palito é comprar um de cada lá, você pega o pedido, aí tem um monte de palitinho no pedido, se chama grade palito.
Esse é o jeito errado de você comprar se você só compra grade palito. Mas, não, como assim? Então, você vai começar o quê? Primeira compra, tudo bem, não tá errado. Mas na hora das reposições, você for só comprando grade palito, você concorda que a mercadoria vai começar a ficar com um monte de estoque na grade que você não vende e a grade que você vende bem sempre está faltando? E o problema é que chega uma hora que você fica sem capital de giro, sem fluxo de caixa para poder investir na mercadoria que de fato vende, você fica com ruptura de estoque, ou seja, fica aquele buracão no estoque, você perde venda e perde cliente. Por isso que esse é o jeito errado. Não, assim, como é que é o jeito certo? Vamos lá, me acompanha aqui, ó, professora. É aqui, ó, na outra página, tá lá, como fazer no topo, tem a letra D2, jeito errado. Jeito certo agora, desculpa, jeito certo. Então, vamos lá. Ó, você analisa seu estoque de vendas, seu histórico de vendas, você vai analisar o seu histórico de vendas. Não, o que é analisar histórico de vendas? Por isso que é importante ter um sistema. Investe num sistema, nem que seja um sistema baratinho, que não é o completão, o bonitão que você gostaria, top de mercado, mas se você tem um histórico de vendas, você faz isso através de sistema, dados. E a pior coisa é você comprar no escuro, você não ter histórico, você ir no achômetro, é um perigo. Esse é o jeito mais rápido de quebrar. E aí você vai analisar o seu estoque qualitativo e quantitativo. Nancy, o que significa isso? Qualitativo é a cor que mais vende, a cor que não vende. É o personagem que vende bem, o personagem que não vende. É a cor que, de repente, você olhando, contando, tem um monte de vestido. Só que quando você vai ver, justamente no tamanho 6, tem vestido vermelho, todos são vermelhos. Então, se a mãe precisar de um vestido de batizado branco, off-white, não tem nenhum, você vai perder a venda. Então, por mais que você tenha muitas peças no seu estoque, para aquela cliente você perdeu a venda. Você pode perder ela para sempre. Lembra que eu te falei? Então, beleza, ó, analisar o estoque de vendas, estoque qualitativo e quantitativo, como é que você faz? É igual você ter uma ideia quando você vai fazer compra do supermercado e você sabe lá quantos pacotes de açúcar vai durar para aquela semana. Ah, dura. 2 pacotes é o suficiente. Ah, Nancy, mas macarrão eu preciso comprar 3 pacotinhos e miojo, meia dúzia. Um exemplo. Então, quando você sabe esse histórico de consumo, que no caso, quando a gente fala de loja infantil, a gente está falando de histórico de vendas. Então, você tem essa variação, você sabe o que vende bem, o que não vende, e você entende do estoque quantitativo e qualitativo. Jeito certo também, planejar compras por setor enxoval, setor moda feminina, infantil, moda masculina infantil, moda bebê, moda primeiros passos, moda teen, que é para adolescentes, e coleção masculina, não, desculpa, coleção primavera-verão, coleção outono-inverno, coleção alto-verão, coleção alto-inverno. E ainda você sabe negociar, tá? Faz negociação especial com o fornecedor. Nancy, mas o que é isso aí, negociar? Uai, é assim, é tipo, se você comprar bem, uma quantidade boa, você paga bem, talvez você pague em Pix, você tem a faca e o queijo na mão. Lembra sempre que você, que é compradora ou comprador, você é cliente. Então, tu vai colocar o seu fornecedor parceiro na parede, se você faz uma boa parceria, uma boa negociação. E lembra de uma coisa, não basta você comprar só daquele fornecedor. Se você compra de todo mundo, você não tem parceiros. Se você não tem parceiros, na hora que a concorrência vem, na hora que você tem um monte de mercadoria, você não tem exclusividade, você não tem diferenciação de marca, diferenciação de preço, e você vai perdendo competitividade. Bora, agora eu vou te explicar. Então, eu falei o jeito errado, recapitulando, não compra por emoção, porque o representante empurrou, não tem meta de investimento, e o jeito errado, compra grade palito. Nancy, qual que é o jeito certo? O jeito certo é analise histórico de vendas e estoque qualitativo e quantitativo, planeja compras por setor, por coleção, por grade, por tamanho, por
cor e, por final, negocia condições especiais com fornecedores. Nancy, como que eu vou fazer isso aí na prática? Você vai olhar lá no seu sistema. Infelizmente, se você não tem sistema, você vai ter que fazer assim, né? Mas se o lojista aqui está começando, você está com um umbigo no balcão, é muito provável também que você já saiba os modelos, as marcas que são mais vendidas aí. Puxa o histórico aí dos 3 últimos meses, se é um produto de recorrência que você vai repondo sempre com uma certa frequência. Agora, se não é um produto de recorrência, digamos que é uma coleção. Então, você vai ter que espelhar, olhar o seu estoque da coleção passada. Ah, eu vou comprar agora a coleção de verão. Então, você vai olhar como é que foram as vendas, as marcas mais vendidas, os tamanhos mais vendidos da coleção passada. E por que que você vai fazer isso? Porque você vai espelhar lá, né, o que vendeu. Você vai comprar com segurança. Aí você vai identificar qual item teve mais saída, tamanho, cor, marca, modelo. Por quê? Porque se você não identificar o que vendeu mais, você vai comprar de novo no escuro? Não faz sentido. Vai definir orçamento de compras. Nancy, como é que eu defino meu orçamento de compras? Eu vou dar um exemplo. Fácil de entender. Tá fácil. Você tem uma verba Imagina assim, uma pessoa que é CLT, tem o salário ali, né? Todo mês recebe aquele valor de salário. E vai destinar uma porcentagem daquele salário para compras de supermercado. E eu vou dar um exemplo que naquele dia a verba, o orçamento era R$ 100. Por que que a pessoa deve comprar R$ 100 e não comprar assim, conforme a vontade e a fome? Porque se ela comprar os R$ 100 fazendo o cálculo, ela vai comprar sem prejudicar o fluxo de caixa, isso da família. E na sua loja, por que que você tem que definir uma verba? Porque se você estourar essa compra achando, nossa, Nancy, agora é São João, eu vou vender muito. Agora vem a Black Friday. Ah, minha loja mais bonita, eu quero aumentar meu faturamento. Tudo bem, mas faz planejado, tá? Faz porque depois como diz, né, minha mãe na minha infância falando, filha, dinheiro não nasce em árvore. OK. Mas ó, você sabe planejar, eu falo, né, que sorte é quando a oportunidade se encontra com preparo e você entra em ação. Então se prepara para não estourar esse caixa aí, porque depois não adianta ficar aí rezando, orando, fazendo simpatia, não sei qual que é a tua religião, mas é as suas crenças, mas não adianta. Você precisa ter o quê? Preto no branco ali, ó, seu relatório, quanto é que você tem de orçamento para poder gastar, para poder você investir. E vai investir baseado na mercadoria que está faltando. Você vai repor o que falta. Por isso que grade palito é o jeito errado de você comprar, beleza? Então, e o quinto? Ah, olha, aqui eu falei do terceiro, defina orçamento de compras. Vai acompanhando aqui comigo, aqui, ó. Ó, tá? Ó. O D, como fazer, é aqui, ó. Ali na segunda página, no meinho de amarelo, como fazer. Então, eu tô falando aqui, ó, ranking de produtos mais vendidos nos últimos meses ou estação, ou dependendo se isso se for produto de recorrência, se for de estação, é a coleção passada. Identifique itens de mais saída. Por quê? Porque se você não identificar, sempre vai perder venda. 3, defina orçamento de compras. Por quê? Igual você ir no mercado e comprar com fome em cartão. Esse cartão mágico aí que você passa. Não. Porque isso é muito parecido com a vida real nossa de lojista, hein? Sim. Ó, 4, faça lista de compra inteligente. O que que é? Contagem de estoque, por tamanho, por cor, por modelo, por marca que mais vendeu ou não. E, por final, 5, faça a compra com escudo protetor e munição. Nancy, o que é isso? Ué, pelo amor de Deus, né? Tu não vai para um showroom lindo com tapete vermelho para comer salgadinho, refrigerante, aí chega lá aquela empolgação, tudo muito lindo, não é? Só que, ó, você vai. Não adianta ser Cinderela na hora da compra e virar gata borralheira na hora de pagar.
ó, você vai acabar com a sua loja. E esse é o jeito mais rápido de você cavar a cova da loja infantil e pode quebrar. Então, como eu não quero que você passe por isso, eu queria te fazer até um convite. Se você gostou desse podcast, então, ó, eu tenho um programa de alunos. Esse é pago, tá? Tudo que eu posto no gratuito eu faço aqui, com maior amor e carinho, mas existem pessoas que querem dar um passo mais próximo comigo, de maneira profissional, acelerar o giro de estoque, e não tem coisa melhor de ter um caminho mais focado. O que é caminho? O que é foco, Nancy? Foco é quando você tem uma mira, uma direção, e você tem velocidade. Você vai assim, ó, pá, igual um sniper. Esse é o nosso trabalho aqui na mentoria logística infantil, que é como se você tivesse um GPS. Hoje, quem é a sua mentora? Sou eu, Nancy. Tenho mais de 35 anos de experiência em loja infantil, mas Nancy, por quê? É porque eu cresci dentro de loja, quase berço, tá? Eu comecei com 5 aninhos de idade, quando minha mãe inaugurou, mas desde os 10 aninhos, depois aos 7 anos, meu pai faleceu, então desde os 10 aninhos aí, todo final de semana eu ia para a loja vender, trabalhar. É trabalho infantil? Não, não é. A gente adorava ir para a loja para trabalhar, para vender. Eu tinha meta, desde os 10 aninhos eu já era uma boa vendedora de brinquedos. Então, quais são os pilares que nós trabalhamos aqui? São 7 pilares. Tá? Um deles é posicionamento de marca. Outro pilar também aqui, ó, é mentalidade, tá? Mas eu vou falar assim, de maneira simples, você saber entender muito de produto, que é compras, entender muito de como divulgar, porque quem não é visto não é lembrado, e tem um jeito errado de divulgação, que isso aí é tema para outro podcast. Outra coisa, o jeito certo de fechar vendas, porque venda não precisa ter talento nem dom, você precisa ter técnicas. E outro, não basta vender uma vez para o cliente, você tem que trabalhar aqui outro pilar meu muito forte aqui na nossa turma, é pós-vendas, porque aí você consegue vender. É assim que a gente também gira o estoque 7 vezes mais rápido. Se você vender 7 vezes mais para essa cliente, para a mesma cliente, o que acontece? Você vai ter recorrência. E se você larga, abandona a sua cliente, ela vai comprar em outro lugar. Tá, Nancy? Sim, as inscrições estão encerradas nesse momento. Mas se você quiser entrar para a minha lista de espera, eu vou deixar uma descrição aqui nessa descrição desse vídeo. Então, vou deixar um link aqui. E caso você esteja me assistindo no Instagram, você só precisa clicar no link na bio. E aí você clica, vai cair no meu WhatsApp para a gente bater um papo, tá? Porque eu quero entender se a mentoria é para você. Porque aqui não tem bala de prata, aqui tem 3 S's, sola, saliva, suor e mão na massa. Então, se isso faz sentido para você, a mentoria é para você. É um investimento que eu falo que é igual adubo na planta. Por quê? Porque é investimento, não é custo. Tem a dívida do bem e a dívida do mal. A dívida do mal, ela é o quê? Só te leva para o buraco. Dívida do bem é investimento que vai fazer o quê? Multiplicar o seu lucro. E isso é o meu trabalho que eu faço aqui com os meus alunos, certinho? Então, ó, vai lá, olha a descrição. Se você quiser fazer parte dessa turma, não deixa para depois, não. Já me chama agora. Vamos bater um papo aqui. Eu quero você aqui nessa nossa turma, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse nosso tema de hoje. E, em breve, entra aqui para o grupo também, o grupo do nosso das dicas da Nancy, tá? Se você não souber, me chama no direct que eu vou te explicar como entrar nesse grupo poderoso para você receber todos os episódios dos nossos podcasts Logista Infantil. Ó, desejo um super beijo e a gente se vê no próximo podcast. Até mais!